Oi gente, meu nome é Guilherme. Nesse vídeo eu vou explicar o significado da palavra literatura. Quer dizer, os significados, né? Porque a palavra literatura tem mais de um significado. Cada pessoa costuma entender a literatura de um modo diferente. E você? O que você entende por literatura? O que você acha que significa? Aproveita e comenta aí. Deixa a sua opinião. E vamos lá. O que significa a palavra literatura? Né? A literatura vem do latim litera. E litera significa letra. Durante um tempo atrás, há um tempo, a palavra literatura tem sido relacionada, tem sido entendida como qualquer coisa escrita. Né? Tanto que ainda hoje existem expressões como literatura médica, literatura jurídica, o que hoje em dia se sabe que não é correto, né? Já que textos usados para coisa de justiça, de direito e textos de receita médica não são literatura, porque a função desses textos eles servem vem justamente para passar uma informação apenas e passa de uma forma bem objetiva. Por isso eles não são literatura. Agora, mas então, o que é literatura exatamente? Bom, a definição mais simples, mais básica que se pode ter da palavra literatura é que a literatura é a arte da palavra escrita. Só que, por ser uma definição muito simples, nem todos os estudiosos concordam com essa definição. Porque nem toda literatura é necessariamente escrita. Porque tem, por exemplo, a literatura oral, já que antes das histórias de ficção serem registradas em livros, bem antigamente elas eram transmitidas oralmente, ou seja, elas eram contadas de boca em boca, de pais para filhos, de filhos para netos, de amigos para conhecidos e assim vai, né? Depois, né, isso aí bem um tempo depois é que passaram a ser escritas, passaram a ser registradas nos livros. E então, ou seja, a própria literatura é anterior à escrita. Por isso, há quem prefere definir então de que a literatura é a arte da palavra, sobretudo escrita. E, e Aristóteles, filósofo grego, que por sua vez foi uma das primeiras pessoas a estudar o assunto literatura, ele dizia, né, que a literatura é mímese. Mímese é imitação em grego, ou seja, ele dizia que a literatura é imitação, é a arte que imita pela palavra. E a gente poderia entender a literatura, de certa forma, como a arte que usa, que muda, é a arte que imita a realidade com a palavra e produzindo dessa forma a ficção. Ainda que não seja só isso, mas tem uma outra definição que a literatura possui de que a literatura seria a representação do pensamento do homem em um determinado período histórico. E essa representação pode se dar na pintura, na música, na escrita em livros, etc. Agora, mas para que serve exatamente a literatura? Para que serve a literatura? Qual é a sua função? Para quê? Qual é a utilidade, né? É justamente para a gente estudar histórias que não são verdade e que foram escritas há muito tempo atrás, é para isso? A gente estuda literatura para passar no vestibular, para ir bem no Enem. É para quê exatamente? Na verdade, é por um outro motivo, né? A gente estuda literatura, né? A literatura em si é importante porque é o seguinte: nós, cada tempo que nós vivemos, cada vez que passa um tempo que a gente vive, nós passamos por uma experiência. E a gente costuma aprender com a nossa própria experiência. Só que não tem como nós vivermos todas as experiências do mundo. Isso é algo impossível. Então, a literatura serve justamente para isso, né? As experiências que eu não sou ou que eu não fui capaz de viver na vida real, eu vivo através da literatura, da leitura. Quando eu vou ler algum livro, aí eu me identifico com algum personagem, né? Eu fico me imaginando dentro da história. Eu acabo
dessa forma, vivendo uma experiência que eu não havia vivido antes. Suponho, até mesmo no momento que eu tô com tédio, tô sem nada pra fazer. Aparentemente, naquela experiência, eu não tenho nada a aprender nessa experiência entediante. Então, a experiência que eu não, a experiência que me dê algum aprendizado que eu não esteja passando naquele momento, eu passo a ter, né, com a literatura. Eu pego um livro e passo a ler, e passo a viver outras experiências que eu não teria como viver no mundo real. E a função da literatura é essa: é viver outras vidas muito além da sua. E é isso. Esse é o primeiro vídeo do meu canal e estou pensando em postar por aqui outros assuntos de humanas, né? História, filosofia, dentre outros assuntos. E então, se inscreva no meu canal e clique no gostei. E é isso.